Olá, pessoal, tudo bem? Então, nessa videoaula nós vamos dar continuidade aos cálculos realizados no vídeo anterior sobre cargas atuantes nas lajes. Lembrando que nosso projeto que estamos calculando, né, possui 5 lajes, tá? No qual foi calculado um peso próprio para cada laje, 2,5 kN por metro cúbico, no qual considerou o peso específico do concreto armado vezes a espessura da laje, né, de cada laje, que foi de 10 centímetros. A regularização inferior e superior também foram calculadas, lembrando que o peso específico da argamassa para a regularização superior é de 21 vezes a espessura da regularização, que é de 3 centímetros. Da regularização inferior, temos um peso específico de argamassa de 19 e a espessura de 3 centímetros. Os revestimentos foi considerado dependendo dos cômodos, né? Então, nos cômodos onde tem quarto, foi considerado um revestimento, um piso de madeira, considerando a madeira angico, que tem um peso específico de 10 kN por metro cúbico, considerando uma espessura de 2 centímetros, temos a carga, né, desse revestimento de 0,2 kN por metro quadrado. Os demais lajes, demais cômodos, né, que é composto de banheiro, circulação e varanda, foi considerado o porcelanato, que tem uma carga de 25, um peso, né, 25 kg por metro quadrado, tá? Considerando uma carga, então, de 0,25 kN por metros quadrados. No nosso projeto não tem cargas de parede, ou seja, cargas de parede direto na laje, tá? Caso do projeto que vocês estejam desenvolvendo vai ter alguma parede que vai incidir direto sobre a laje, você tem que verificar qual tipo é a sua laje. Se a sua laje, né, devido aos cálculos das direções, se ela vai ser armada em 2 direções ou em uma direção. Tá? Então, aqui, considerando uma laje, né, armada em 2 direções, só para a gente verificar melhor, geralmente uma laje armada em 2 direções, ela vai ter um formato geométrico aproximadamente quadrado, tá? Para calcular a carga de parede, devemos verificar qual é a largura do tijolo que vai ser utilizado, a espessura da argamassa de cada lado, tá? Lá a parte interna e externa, e a altura de parede, ou o pé direito. Então, a carga de parede é levada em consideração a espessura dessa parede, tá? Ou do material, né, do tijolo, sem os revestimentos, multiplicado pelo peso específico do tijolo. Por exemplo, o tijolo, nesse projeto aqui, tem uma largura de 9 centímetros, que é 0,09 metros, vezes 13. 13 é o peso específico do tijolo. A gente verifica o peso do material lá na tabela de cargas, tá? Mais 2 porque é a espessura argamassada de cada lado. Então, vai ter um revestimento tanto interno quanto externo, tá? Então, 2 lados vezes a espessura desse revestimento. No caso aqui é de 2 centímetros para cada lado, ou 0,02 vezes 21. 21 é o peso específico da argamassa, tá? Então, vou considerar uma argamassa mais forte, só verificar na tabela também, referente às cargas, o peso, né, dos materiais, peso específico dos materiais, que é 21. Vezes, aqui nós vamos calcular a área de parede. Aqui nós temos uma largura de 2 metros de parede e o pé direito de 2,7 vezes 2,7. Fazendo esse cálculo aqui, eu tenho uma carga de parede de 10,85 kN. Só que essa carga de parede, ela vai estar distribuída em uma laje. Qual é a dimensão da laje? 4 por 3,
que eu faço? Eu divido, né? Faço a relação aqui, divido a carga de parede pela a área da laje, que eu tenho 0,9 kN por metro quadrado, ou seja, a cada metro quadrado dessa laje, eu vou ter uma carga de 0,9 kN. Então, a gente pode estar utilizando isso aqui para cálculo, né, de carga de parede direto em uma laje que vai ser armada em duas direções. E se a laje for armada em uma direção? Aí você tem que verificar como é que está situada a sua parede em relação ao menor vão. Nesse caso aqui, vamos considerar a parede paralela à menor dimensão da laje. Então, quando a parede, né, ela vai estar paralela à menor dimensão, aqui abaixo dessa parede vai ter um reforço de armadura, tá? Então, essa largura desse reforço de armadura, eu vou chamar ele de BW. Então, como é que eu calculo o BW? O BW, vou considerar a largura da parede mais a altura da laje ou espessura da laje, mais a menor dimensão da laje dividido por 2. Então, a largura de parede, 15 centímetros, mais espessura da laje, 10 centímetros, mais a menor dimensão da laje em centímetros é 127 centímetros, dividido por 2. Então, eu tenho um BW de 76 centímetros. Então, quando a parede é paralela à armadura principal por quê? Quando for calculadas as armaduras principais vão estar paralelas à menor dimensão dessa laje armada em uma direção, tá? Então, como é que eu vou calcular essa carga de parede? O estudo é por metro, ou seja, a carga vai ser calculada por metro, tá? Então, eu vou considerar o peso específico do tijolo, novamente 13, vezes a largura do meu tijolo, que é de 9 centímetros, o 0,09, tudo em metro, tá? Mais 21, que é o peso específico da argamassa, vezes 2, tá? Que vai ser a argamassa interna e externa, vezes a espessura do argamassa, o revestimento, que é 0,02 metro ou 2 centímetros, vezes o pé direito, que é de 2,7 metros. Então, calculando isso aqui, eu tenho uma carga por metro de 15,427 kN por metro. A carga de parede é calculada considerando a carga de parede, tá? Carga de parede por metro quadrado, tá, gente? Considera a carga de parede dividido pelo BW. Então, será o quê? Só substituir, né? 5,4 dividido por 0,76, né? Que deu 76 centímetros, transforma para metro. Então, calculando isso aqui, eu tenho uma carga distribuída por 1 metro quadrado de laje armada, né? Para laje armada em uma direção. Agora, se a minha parede ela não estiver paralela com a menor dimensão, né? Ela estiver transversal, né? De forma transversal a essa, ou perpendicular, né? A essa menor dimensão. Eu calculo dessa forma, peso específico do tijolo vezes a largura dele, metros também, mais peso específico da argamassa vezes 2, vezes a espessura da argamassa vezes 2,7, que é o pé direito, dividido pela a espessura da minha parede, que é de 15 centímetros ou 0,15 metros. Eu tenho uma carga distribuída ao longo dessa laje, né, armada em uma direção, tá? Ou seja, a parede vai estar perpendicular à armadura principal, né? Então, eu vou ter uma carga de 36,18 kN por metros quadrados. Então, como é que seria a nossa representação, né? Temos os dois apoios, as vigas. Aqui temos a nossa laje. Na nossa laje sabemos que vai ter as cargas permanentes, que é tanto de peso próprio, né? Regularização superior ou inferior, que já foi calculado. A carga acidental, que vai depender do ambiente. E também temos a carga de parede, tá? Levando em consideração a esse desenho representativo aqui. Então, pessoal, até a próxima videoaula. Tchau, tchau!